A minha convidada hoje é Márcia Cavallari, CEO do Ibope Inteligência, vice-presidente da BEP, uma grande autoridade em pesquisa de opinião pública. Eu vou conversar com ela sobre o nível de imunização da população em relação ao novo coronavírus. Seja muito bem-vinda, Márcia. Oi, Giba, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço aqui. Márcia, o Ibope assumiu uma grande missão de identificar o nível de imunização da população em relação ao Covid-19. Como foi estruturado esse estudo? Em que etapa ele se encontra? Qual é o panorama desse levantamento? Bom, esse estudo foi um dos estudos mais desafiadores que a gente teve, porque foram 3 rodadas, 3 medições, com um intervalo de 15 dias entre as 3 medições, e foram realizadas 33.250 entrevistas e coletas de teste rápido em 133 municípios brasileiros, né? Uhum, Então, esse estudo é um estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, com uhum, financiamento do Ministério da Saúde. E a primeira etapa foi feita no final de maio, a segunda no início de junho e a terceira na segunda quinzena de junho, né? O uhum, objetivo desse estudo é estimar, através de uma pesquisa por amostragem, qual é a proporção de brasileiros que já tiveram contato com o coronavírus, né? Então, uhum, o teste rápido, ele mostra se a pessoa tem anticorpo em relação ao coronavírus. uhum, Então, já que não conseguimos testar toda a população brasileira, a melhor maneira de se fazer isso é através de uma pesquisa por amostragem, como as uhum, outras pesquisas aí que fazemos para estimar muitas informações, né? Então, essa uhum, informação, esse projeto foi um projeto muito importante para que as autoridades de saúde do país, seja no Ministério da Saúde, nas secretarias estaduais de saúde, nas secretarias municipais de saúde, possam uhum. tomar aí as medidas adequadas em relação à pandemia que o nosso país está enfrentando. E quais são os números que você identifica como os mais importantes tirados desse levantamento? Bom, esse levantamento ele mostra nesses 133 municípios tem uma leitura individual. Então, o gestor público municipal vai poder ver nessas 3 medidas, nessas 3 tomadas, como foi o avanço da, Uhum, da, do grau de infecção da população daquele município em cada uma dessas tomadas, né? uhum, E a cada uma dessas tomadas foi nítido a gente começar a ver como a pandemia estava se espalhando pelo Brasil. Então, na uhum, primeira tomada, por exemplo, nós encontramos municípios onde cerca de 22% da população do município já tinha tido contato com o coronavírus, né? uhum, Então, é uma proporção bastante alta. E à medida que a gente foi migrando aí para as outras ondas, mudando para as outras ondas, a gente viu que ela foi mudando. Então começou muito forte ainda na região norte do país. Na segunda onda avançou bastante no Nordeste, né? E agora na terceira onda ainda continuando mais forte no Nordeste e na região norte do país, mas assim, avançando também em outras áreas que até então não tinham aparecido com um índice bastante significativo, né? uhum, Em termos de Brasil como um todo, a estimativa é que ainda o nível de conversão, de soroconversão, quer dizer, que as pessoas estão agora com soroconversão, não, com anticorpo no sangue em relação ao coronavírus, é de 3,8%. Então, ainda é um índice bastante baixo quando a uhum, gente pensa e ouve a questão das discussões sobre imunidade de rebanho, né? Que é uhum, quanto mais pessoas com contato e anticorpos tem, mais difícil fica a transmissão do vírus. Então, a gente ainda, pela extensão geográfica do nosso país, pelas condições regionais diferentes do nosso país, a gente consegue ver que ainda a gente está num nível de anticorpo muito baixo. Então, quer dizer que a contaminação ainda pode ser muito alta,
porque Uhum. poucas pessoas têm anticorpos. Então, quanto mais pessoas tiverem anticorpos, essa estimativa ajuda a gente a estimar o quê? As pessoas que tiveram contato com o vírus, mas foram assintomáticas, e Uhum. pessoas que tiveram contato com o vírus e tiveram poucos sintomas ou sintomas leves que não precisaram de atendimento médico hospitalar, né? Porque hoje os casos que são divulgados e notificados são daquelas pessoas que precisam de uma internação, precisam estar internadas ali com um suporte muito mais efetivo. Então, essa estimativa ajuda também a estimar o número de casos subnotificados, Uhum. porque não fizeram teste, porque não sentiram sintomas ou sentiram sintomas leves, né, da doença. Agora, Marcia, uma curiosidade aqui. O brasileiro está muito acostumado com as pesquisas eleitorais, com o próprio censo, mas esse estudo sobre imunização é muito novo. Quais foram os desafios que foram enfrentados pelos pesquisadores nas ruas? Olha, essa entrevista aqui tem que ser uma homenagem a esses entrevistadores, viu? Porque foram todos muito guerreiros, muito comprometidos para que a gente conseguisse realizar esse estudo, né? Bom, primeiro que eles tiveram que ser treinados para poder fazer essa coleta da gota de sangue na ponta do dedo das pessoas, né? Então, todos Uhum. eles passaram por um treinamento com enfermeiras, por uma biomédica, né? Que é simples, é uma furadinha na ponta do dedo e coleta uma gotinha de sangue e coloca essa gotinha de sangue no cassete do teste, né? Mas Uhum. eles tiveram que ser treinados para isso. Tiveram que fazer as entrevistas e os testes totalmente paramentados com os equipamentos de proteção individual recomendados pelo Ministério da Saúde. Então, eles foram a campo utilizando touca na cabeça, óculos, avental, máscara, luvas, pantufas nos pés, protetor dos pés para poder entrar na casa das pessoas, se fosse o caso, né? E a cada entrevista feita, todo esse material, todo esse equipamento de proteção individual deveria ser descartado e para a próxima entrevista, para uma nova casa, todo um material novo ser colocado, né? Uhum. Então, o procedimento era o seguinte: nós realizamos, nesses 133 municípios, nós realizamos 250 entrevistas em cada um, em Uhum. 25 setores de cada município. Em cada setor, nós realizamos 10 entrevistas. Então, nessas 10 casas, ele batia na primeira casa selecionada, explicava sobre a pesquisa, a pessoa concordando em participar, ele se paramentava, passava álcool gel nas mãos e se paramentava inteiro, fazia a entrevista, aplicava o teste e depois tirava todo esse material, jogava num saco de lixo infectante, Uhum. amarrava, e isso tem um destino correto para ser dado em cada um Uhum. dos municípios, pulava 10 casas, batia na próxima casa, e a pessoa explicando novamente a pesquisa, a pessoa topando a participação, participar do projeto, ele de novo se paramentava para fazer a nova entrevista, né? Uma vez a pessoa dentro da casa, a pessoa também era selecionada dentro da casa. Então, quando ele batia na casa, ele tinha que elencar ali todos os moradores da casa, do homem mais velho ao homem mais novo, da mulher mais velha à mulher mais nova, e o próprio tablet onde ele aplicava a entrevista fazia uma seleção aleatória da pessoa que seria entrevistada. Então, ele aplicava o teste. Se essa pessoa testasse positivo, o que significa que ela já tinha anticorpos em Uhum. relação ao vírus, todos os moradores daquele domicílio também deveriam ser testados. Então, por exemplo, na região norte, a gente teve muitas casas onde a gente testava o selecionado, a pessoa selecionada, e todos os moradores da casa, né, daquela residência, também tinham que ser testados. É, Na primeira etapa do estudo foi muito mais difícil, porque o Ministério da Saúde tinha que comunicar a existência da pesquisa e o projeto como um todo para os municípios, né? Mas aconteceu que foi bem naquela fase que estava troca de Uhum. ministros, de um ministro para o outro, e quando a gente chegou no município, achando que estava todo mundo já sabendo do estudo, ninguém sabia, e quando os entrevistadores começaram a bater nas casas, as pessoas começaram a ficar muito assustadas,
começou a rolar na cidade, em grupos de WhatsApp, fake news, dizendo que aquilo era um golpe para assalto nas casas. Então, as pessoas, cada vez que o entrevistador chegava, chamava a polícia também, sem saber de nada. Muitas vezes, a polícia levou os entrevistadores para a delegacia para prestar esclarecimentos. Alguns chegaram a ser presos, alguns sofreram ameaças de linchamento, alguns tiveram as suas casas no município, em algumas capitais, onde nós temos as equipes e os fornecedores parceiros, e que moram nas capitais, tiveram as casas invadidas, né, para verificar o que tinha de material, o que não tinha de material. Então, na primeira etapa foi muito complexo, uma agressividade muito grande, né? Tanto da população pelo medo em si, de uma pessoa de fora bater na casa, já que as pessoas estavam fazendo o isolamento, né? Então, uma resistência maior aí. Então, tanto é que a gente acabou levando o período de campo um pouco mais longo, para que todo esse esclarecimento fosse feito junto ao poder público municipal, né, junto ao prefeito, à vigilância sanitária, à secretaria de saúde e tal. E aí nós fizemos muitas cidades, a gente não conseguiu fazer o mínimo de entrevistas, que eram 200, sendo que o máximo eram 250, né? O mínimo 200, o máximo 250. Já na segunda rodada, essa parte da comunicação fluiu muito bem, já do Ministério da Saúde, com todos os outros órgãos de saúde municipais. E aí foi um sucesso já na segunda e na terceira etapa, e a pesquisa transcorreu sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, né? Tiveram alguns casos ainda de algum esclarecimento e tal, mas não com a agressividade que houve na primeira etapa. Nessa segunda e terceira etapa, a gente teve todo o apoio das secretarias municipais de saúde, da vigilância sanitária. Em muitas cidades, os próprios agentes de saúde acompanharam os entrevistadores, porque daí os agentes de saúde são pessoas que a população já está acostumada com eles ali. Né? Na segunda etapa e na terceira, a gente também contratou uma enfermeira local para dar todo o suporte na parte da coleta do lixo infectante, na parte de testar os entrevistadores. Os entrevistadores eram todos testados a cada 2 dias e somente os que testavam negativo é que iam a campo. Nenhum entrevistador de grupo de risco pôde ir a campo, né? Então, pessoas com mais idade, com algum problema de saúde prévio, então esses não puderam trabalhar no estudo, e todos os cuidados ali foram tomados para garantir a segurança tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Agora, vocês estão aplicando esse mesmo modelo de estudo aqui no estado de São Paulo, não é verdade? Quer dizer, com apoio da iniciativa privada. E quais são as principais diferenças nesses dois estudos? Então, aqui é só no município de São Paulo, só na capital, não é o estado como um todo, né? O que muda, basicamente? No estudo nacional, o que nós aplicamos foi o teste rápido. Então, só a gotinha na ponta do dedo. Esse aqui de São Paulo, então esse teste, o teste rápido com a gotinha, o que ele verifica? Se a pessoa tem ou não anticorpo em relação ao vírus. É um dos tipos de testes, tem vários testes, né? Aqui em São Paulo, a coleta de sangue é venosa, então é com punção na veia. Então, isso o entrevistador não tem a menor condição de fazer e tem que ser profissionais da saúde. Então, esse estudo no município de São Paulo, ele está sendo realizado em parceria com o Grupo Fleury, onde o entrevistador forma uma dupla com um enfermeiro deles e que vai fazer a coleta de sangue na punção venosa, né? Nós fizemos primeiro um piloto na cidade de São Paulo, onde foi feita apenas numa parte da cidade, para a gente ver como é que funcionava, cuidados que teríamos que tomar e tal. E nesse piloto foram entrevistados apenas 6 distritos da cidade, que naquele momento eram os 6 distritos que tinham o maior número de casos
e 6 distritos que tinham o maior, desculpa, 3 distritos com maior número de casos e 3 distritos com maior número de óbitos, né? Então, o que estava se testando ali? Se tinha o maior número de casos, o maior número de óbitos, esperaria-se que neste conjunto da cidade as pessoas tivessem mais anticorpos. Só que esse exame agora é sorológico. Então, é um outro tipo de processamento do exame. Então, se coleta o sangue, vai para o laboratório, e no laboratório é que eles fazem a análise. Não é um exame que sai na hora como teste rápido. No teste rápido do Estudo Nacional, o resultado sai em 15 minutos. Então, o entrevistador, primeiro, coletava a gotinha de sangue, punha no aparelho, e enquanto isso ele aplicava um questionário sobre sintomas, que a pessoa teve ou não teve sintomas. Quando ele terminava o questionário, o resultado já estava calculado ali. Nesse caso aqui, não. O enfermeiro vai, faz uma coleta domiciliar nas casas. Esse é um estudo totalmente probabilístico, sem reposição. Então, se aquele domicílio não participou, não topou participar, ele não pode ser substituído. Então, a gente tem que fazer muitos esforços para reverter aquela recusa, de maneira que a gente consiga ter uma amostra representativa aí do município de São Paulo, né? E depois do piloto, que tudo funcionou, a gente já fez a primeira rodada, e a primeira rodada expandida para a cidade como um todo, então agora é o município de São Paulo como um todo. Os primeiros resultados da primeira rodada foram divulgados na semana passada, e como essa amostra é bem maior no município de São Paulo, né, nós realizamos 1.183 entrevistas e coletas de sangue venoso nessa etapa. Como ela é bem maior, foi possível a gente dividir a cidade em 2 estratos. Né? Então, a gente dividiu o município de São Paulo em 2 estratos, de forma que um extrato contivesse lá os distritos com maior renda média e o extrato dos distritos com menor renda média, de forma que cada um desses extratos tivesse metade da população. Então, eu estaria ali com metade da população nos distritos de maior renda média e metade da população de São Paulo nos distritos de renda menor e também com metade da população. Nesse estudo aqui de São Paulo, a gente só está coletando sangue das pessoas com 18 anos ou mais, ou seja, só da população adulta. Né? No estudo nacional, era qualquer pessoa, inclusive um bebê, poderia ser ele selecionado e ele seria ter a pontinha do dedo lá picada para a coleta da gota de sangue. Né? Então, esse estudo de São Paulo ele é possível de ser projetado para a população adulta de São Paulo, que representa mais ou menos 8 milhões e 400 mil habitantes na cidade. O que foi de interessante com a divulgação deste primeiro etapa de São Paulo? Né? O que nós vimos? Que no distrito onde a gente tem, no distrito não, desculpa, no extrato onde a gente tem os distritos com maior renda média, o nível de prevalência, ou seja, o número de pessoas que têm anticorpos através desse exame sorológico é de 6,5%. Enquanto que nos distritos de menor renda, esse número passou para 16%. Tá? Então, o que a gente viu? Que nesses distritos de menor renda, as pessoas estão mais expostas ao vírus, porque precisam trabalhar, muitos com trabalho informal, muitos tendo que pegar ônibus, pegar metrô. Então, se expõe mais esses distritos que têm uma renda menor, pelo tipo de atividade que as pessoas fazem, do que os distritos de maior renda. Né? Porque os de maior renda, normalmente, e o que a gente tem visto, são pessoas que estão conseguindo fazer um isolamento social maior, por poderem trabalhar com home office, por poderem ter outras condições, né, que faz com que eles tenham menos contato com os vírus. Também a gente viu, por exemplo, que o número de pessoas que moram na casa, quanto maior o número de pessoas que moram naquele domicílio, também maior é a prevalência. Né? Porque também muitas vezes as casas são menores, com mais gente morando. Então, se um se contamina, já é difícil fazer um isolamento
dentro do próprio domicílio. Então, mais gente acaba contaminada, né? Então, acho que essa pesquisa, a gente sabe, né, da desigualdade social que existe na cidade de São Paulo, mas acho que essa pesquisa contribuiu muito para a gente ver qual é a magnitude dessa diferença entre a parte mais rica da cidade e a parte mais pobre da cidade. E estão previstas outras etapas dessa pesquisa ou não? Ou vai ter outra rodada, alguma coisa assim, ou vai até o final da evolução da doença? Sim, então, para esse estudo estão previstas uma tomada por mês. Então, a gente fez aí a primeira em junho, a gente já vai entrar em campo agora em julho, agosto, setembro e outubro. Até outubro, a gente vai estar monitorando o município de São Paulo uma vez por mês. E com isso, a gente vai ver como é que a propagação e qual é a velocidade de propagação da criação de anticorpos às pessoas em relação ao coronavírus. A segunda rodada agora que a gente vai fazer vai ser bem interessante porque ela vai ser coletada após o relaxamento, a flexibilização da abertura do comércio, a volta da economia. Então aí a gente vai poder comparar essa pesquisa que a gente fez em junho, onde ainda tinha a flexibilização e somente os serviços essenciais estavam abertos, né? Para agora, onde já houve essa flexibilização no plano do governo, e a gente vai ver aí o que aconteceu e como é que essa propagação e a velocidade do vírus está atingindo aí a cidade de São Paulo. Márcia, eu te agradeço muito o seu tempo, a sua colaboração e espero conversar com você em breve novamente, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês.